Boa noite, galera. Vamos gravar a aula de número 11 hoje da playlist do terceiro ano, tá? Iniciamos a parte de geometria espacial. Na aula passada, falando de diedros, triedros e ângulos poliédricos. Na aula de hoje, vamos continuar a trabalhar conceitos básicos dos objetos geométricos do espaço. Ponto, reto e plano no espaço. Vamos dar uma série de nomes e posições relativas entre esses objetos, tá? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos compartilhar com vocês a nossa tela. Pronto, tela compartilhada. Pronto. Então, estamos aqui na nossa playlist terceiro ano, onde temos a previsão de gravar cerca de 30 e poucos vídeos até o final da playlist. Nós já gravamos 10 vídeos, nos 9 primeiros, envolvendo análise combinatória, probabilidade e binômio de Newton, 6 de combinatória, 2 de probabilidade e 1 de binômio de Newton. E começamos agora, recentemente, a gravar geometria espacial. Então, já gravamos aqui a aula 10, né, que foi sobre diedros, triedros e ângulos, e hoje vamos gravar agora a aula de número 11, falando da geometria espacial de posição, né? Pronto, então estamos aqui na nossa aula de hoje, 11, com geometria espacial de posição. Vou abrir aqui a nossa apostila e, exatamente como a aula passada, vamos fazer a aula baseado na apostila que nós usamos. Então, está aqui a nossa apostila, feita aqui no Word, e temos conceitos básicos a serem explorados. Vamos lá. Então, começa dizendo que ponto, reto e plano são considerados elementos geométricos primitivos, ou seja, não podem ser definidos. Eu assumo que todo mundo tem a noção do que é cada um desses objetos, e a gente vai construir tudo a partir desses objetos, né? Desses 3 objetos. Em seguida, vem os postulados, ou axiomas, que são aqueles pontos de apoio da nossa teoria. Ou seja, eu vou lançar o alicerce da nossa teoria. É aquilo que a gente não vai demonstrar, mas que a gente, por si só, acredita que é verdade. Então, primeiro postulado, por um ponto passam infinitas retas. Então, se eu tiver um ponto aqui, peraí, pronto. Tem um ponto aqui. E aí, por esse ponto, passam infinitas retas, por esse mesmo ponto, né? Esse é o primeiro postulado, não é difícil de concordar, porque ele já valia para o plano. Se já vale para o plano, obviamente vale ainda mais para o espaço, né? Tem mais opções de retas no espaço. Agora, por uma reta passam infinitos planos. Então, eu tenho uma reta aqui. Então, eu posso ter esse plano, né? Que contém essa reta. Eu posso ter esse outro plano aqui, que passa por essa mesma reta. Eu posso ter um terceiro plano aqui, que passa por essa mesma reta, e assim por diante, pessoal. Quantos pontos eu quiser traçar, eu posso traçar aqui, que contém essa mesma reta daqui, tá? Essa é a ideia. Terceiro postulado. Um ponto divide uma reta em 2 semirretas, dado uma reta que cresce infinitamente para a direita ou para a esquerda. Na hora que eu marco um ponto, eu divido na semirreta aqui da direita e na semirreta aqui da esquerda. É fácil de concordar com esse postulado. Quarto postulado. Uma reta divide um plano em 2 semiplanos. Na hora que eu tenho um plano, aqui um plano, aí você traça uma reta. Então, nós temos 2 semiplanos, né? O semiplano do lado de cá, que cresce infinitamente para lá, e o semiplano do lado de cá. Então, assim como um ponto divide a reta em 2 semirretas, uma reta divide um plano em 2 semiplanos. Ou seja, são metades do plano, né? Seria essa a ideia da palavra semiplano. Lembrando que o conceito de plano, de ponto,
reta principalmente reta e plano, são coisas que crescem infinitamente, né? A reta cresce infinitamente, como o plano também. Eu desenho aqui um paralelogramo, mas na verdade esse paralelogramo ele prossegue infinitamente aqui quanto eu quiser. Né? A ideia de infinito está envolvida na reta e no plano. E o quinto postulado é que um plano do espaço divide esse espaço em dois semi-espaços. Então, não é difícil perceber, né? Quando vou desenhar o espaço aqui por uma caixa, mas, obviamente, essa caixa pode crescer o quanto eu quiser, não é isso? Está aqui uma caixa. Se eu pegar essa caixa, né, e traçar um plano aqui dessa caixa, então, obviamente, essa caixa vai ser dividida no pedaço aqui da direita da caixa e o pedaço aqui da esquerda da caixa. Consequentemente, eu posso dizer que o espaço foi dividido em dois semi-espaços, ok? Então, essa é a nossa primeira ideia, esses 5 postulados, e são muito importantes se a gente assume esses 5 postulados como sendo verdadeiros, tá? É a base da nossa teoria. Vamos lá. O que agora eu preciso fazer? Quais são as informações mínimas necessárias para determinar uma reta? Então, se eu tenho resposta, se eu tiver 2 pontos, o ponto A e o ponto B, eu determinei uma única reta passa por esses 2 pontos. Estamos falando da geometria euclidiana, né, pessoal? Nas geometrias não euclidianas, aí isso muda. Mas na geometria euclidiana, por 2 pontos, passa uma única reta. Então, o que é necessário para definir a reta R? 2 pontos. No caso, o ponto A e o ponto B. E para definir um plano? Aí você tem várias maneiras de definir um plano. Primeiro, com 3 pontos. Você forma aqui um triângulo, né? Pode imaginar um plano que contém esse triângulo, né? Então, por 3 pontos é a primeira maneira. Segunda maneira, uma reta e um ponto fora dela. Se tiver uma reta e um ponto fora da reta, então é fácil imaginar um plano que contenha tanto esse ponto A quanto essa reta R. Aqui foram os pontos A, B e C. Segunda maneira, então, é dado uma reta e um ponto fora dela. Outra opção, dá 2 retas concorrentes, 2 retas que se cruzam num certo ponto. Também não é difícil perceber que nós temos um plano que contém essas 2 semi-retas, tá claro? Essa seria a terceira opção. E, para terminar, 2 retas paralelas distintas. Ou seja, se eu tiver uma reta aqui e outra reta paralela aqui, não é difícil perceber que existe um plano que contém as 2. Então, essas 2 retas paralelas definiram um plano. Era o que eu queria. Então, vimos que tem 4 maneiras diferentes de definir um plano no espaço. 3 pontos, ponto, reta e ponto fora dela, 2 retas concorrentes e 2 retas paralelas, ok? Pronto, então temos aqui essa parte agora da forma de definir um plano. Agora vamos para as posições relativas no espaço, de 2 retas. No plano, vamos primeiro, antes de falar do espaço, vamos falar do plano. No plano, dado um plano qualquer, eu podia ter 3 situações para as retas. As retas podiam ser paralelas, as retas podiam ser concorrentes e as retas podiam ser coincidentes. Então, no plano, nós teríamos essas 3 posições. Mas agora eu não quero no plano, eu quero no espaço. Qual é a posição relativa de 2 retas? Se elas estiverem no mesmo plano, aí tem 2 situações. Quais são as 2 situações? A primeira, elas são paralelas e distintas, como aqui a reta C e a reta D. Agora, elas podem também estar no mesmo plano, ou seja, ser coplanar e serem coincidentes. É a segunda opção. E a terceira opção, elas podem ser concorrentes, ou seja, elas se cruzam. Agora, elas podem se cruzar de 2 jeitos, né? Sem nenhuma propriedade, né? Sem qualquer propriedade, ou seja, retas concorrentes quaisquer, mas se as 2 se cruzarem e formarem um ângulo de 90 graus, elas são chamadas retas perpendiculares, também conhecidas como retas normais, tá? Então, esses são os nomes das posições que a reta pode estar no espaço. Isso se ela for coplanar, o item A. O item B, e se ela for não coplanar, ou seja, se elas não estiverem no mesmo plano? Então, está aqui um caso bem claro. Tem a reta D,
que pertence a esse plano alfa aqui, ó. E aí eu faço a reta C, que cruza esse plano nesse ponto, ó. Tem uma parte aqui invisível e ela prossegue para cá. Então, a reta C e a reta D, elas são chamadas de reversas, pode escrever reversas com R, ou reversas sem um R e com 2 S. Note que essas retas não se cruzam, viu, pessoal? Essas retas C e D não se cruzam. Agora, isso ela pode ser uma reta reversa qualquer, como nesse caso, mas ela pode ser uma reta reversa ortogonal. Ou seja, essa reta C aqui, essa reta C aqui, e essa reta D aqui, elas não se cruzam, elas são reversas. Mas, além disso, existe uma reta C', que é paralela a C, e que cruza D, nesse ponto aqui. E, ao cruzar, forma um ângulo de 90 graus. Se isso acontecer, então eu falo que a reta C, essa daqui, é ortogonal à reta D. Ou seja, eu posso, então, pensar numa paralela que cruze a reta D, formando um ângulo de 90 graus. Então, veja que elas não são retas perpendiculares. C e D não se cruzam. Mas, apesar disso, a reta C possui uma paralela C' que é perpendicular a D. Então, a reta C e a reta D são chamadas de reversas do tipo ortogonais. Pronto, essas são as posições de uma reta no espaço. Quais as posições agora de uma reta e um plano? Dado uma reta e dado um plano, quais são as posições que eu posso ter? A reta pode pertencer ao plano, ou seja, D, a reta D está contida no plano alfa. E a reta D também pode ser paralela ao plano alfa. Ok? Aqui o plano alfa, ela é paralela. Veja que ela não está contida, né? A reta D não faz parte desse plano, mas é paralela a esse plano. Tá? Por quê? Porque existe uma reta paralela a ela que pertence ao plano. Por causa disso, eu digo, então, que essa reta é paralela a esse plano. Aí vem uma afirmação muito forte, que é bem interessante. Diz o seguinte: se uma reta não estiver contida no plano, que é o caso dessa reta aqui, né? Não está contida nesse plano aqui. E ela é paralela a uma outra reta do plano, que no caso é a reta C aqui, que pertence a esse plano. Então, ela será paralela a este plano. Ou seja, se existir essa reta aqui, paralela a essa, que pertence ao plano, eu digo que essa reta é paralela a esse plano. Agora, a recíproca também é verdadeira, ou seja, se uma reta for paralela a um plano, obrigatoriamente existe uma reta que pertence ao plano e que é paralela à reta que está fora do plano. Então, tem ida e tem volta, tá certo? Então, aqui ele quer mostrar, né, o teorema. Se o C está contido em alfa, e D não está contido em alfa, e D é paralela a C, então eu digo que a reta D é paralela ao plano alfa. Essa seria a ida e a volta. Se uma reta está contida num plano, então existe essa reta C, que é paralela a D e que pertence ao plano alfa. Essa é a informação bem importante que eu posso falar a respeito disso. Agora, mais uma classificação. Uma reta e um plano, uma reta pode ser concorrente ou incidente a esse plano. Ou seja, é quando essa reta cruzar esse plano. E quando cruzar, vai cruzar, a princípio, em apenas um ponto, já que ela não está contida pelo plano. Ela tem vários outros pontos que estão fora do plano. Só o ponto A, que faz parte tanto da reta, esse ponto A faz parte tanto da reta quanto do plano. Agora, existe uma reta incidente ou concorrente qualquer, que seria esse caso aqui, o ângulo aqui é qualquer, mas existe uma outra reta concorrente especial que a gente chama de perpendicular, ou seja, ela vai cruzar o plano formando ângulos de 90 graus. Qualquer reta que eu passe aqui, ó, que pertence a esse plano, passe por esse ponto aqui, ela forma 90 graus com a minha reta. Então, essa reta é uma reta perpendicular a esse plano. Então, dessa figura aqui vem a seguinte conclusão, que é essa daqui, ó. Se uma reta for perpendicular a duas retas concorrentes de um certo plano, então veja que essas duas são as duas retas concorrentes que pertencem a um plano alfa, né?
Essas duas retas aqui pertencem ao plano alfa. Então, se existe uma reta que é perpendicular, então essa reta é a reta C. Ela é perpendicular tanto a essa quanto a essa. Então, como ela é perpendicular a duas, ela é perpendicular tanto a essa daqui quanto a essa daqui, eu posso concluir que essa reta vai ser perpendicular ao plano. Ou seja, uma reta ser perpendicular a um plano significa existir duas retas concorrentes desse plano que são perpendiculares a essa reta DC, tá? E, novamente, a recíproca é verdadeira, ou seja, então a ida é daqui para cá e a volta. Se uma reta C é perpendicular ao plano alfa, então o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que existem, obrigatoriamente, duas retas concorrentes, D e E, pertencentes ao plano, e que tanto a reta D quanto a reta E são perpendiculares a C. Essa seria, então, a volta desse teorema. Então, isso aqui é um teorema, é um resultado válido, sempre válido, e a recíproca dele é verdadeira. Não é difícil de concordar, né? Agora vamos falar de projeção ortogonal, que é isso. Você tem um ponto aqui A. Você projeta ortogonalmente esse ponto A sobre esse plano alfa aqui. Esse plano alfa aqui, você projeta ele aqui nesse plano através de uma reta perpendicular. Então, essa reta aqui é perpendicular ao plano. Na hora que essa reta cruzar o plano, nesse ponto A', eu digo que a linha é a projeção do ponto A sobre quem? Sobre o plano alfa, esse plano daqui. Então, o A é chamado de projeção. Para fazer projeção ortogonal, tem que ser uma reta perpendicular. Não pode ser com outra reta. Essa é a definição de projeção, tá? Agora, como é que você projeta agora uma reta sobre um plano? Bem, uma reta é formada por infinitos pontos, mas dois desses pontos formam essa única reta, né? Se eu quero saber qual é a projeção dessa reta sobre esse plano, eu devo projetar o ponto A e o ponto B. O ponto A, a projeção vai ser a linha, através de uma reta perpendicular, 90 graus. Projeto também o ponto B, através de uma reta perpendicular. A projeção aqui vai ser B'. E a união, todos os pontos, né? A única reta que passa por a linha B', que é essa reta daqui, que a gente chamou de R'. R' é a projeção da reta R. Então, R' é a projeção de quem? Da reta R sobre quem? O plano alfa, esse plano daqui. Então, você pode projetar um ponto, você pode projetar uma reta, você pode projetar um segmento. Se for só o segmento AB, ó, segmento AB projetado gera um segmento A', B'. Tá? Um segmento projeta e outro. Então, você pode projetar ponto, você pode projetar reta, você pode projetar segmento de reta. Aí vem uma tabelinha aqui bem interessante que diz: se você vai fazer a projeção sobre um plano de um segmento de reta, nós temos as seguintes possibilidades. Né? Vou desenhar aqui esse plano. Pronto. Esse plano. E aqui um segmento. Um segmento AB. Eu quero projetar esse segmento sobre esse plano. Então, faço uma perpendicular, faço outra perpendicular e projeto. Em que pontos? O A' e o B'. O que é que eu posso ter? Se o segmento for congruente, tiver a mesma medida, se a medida de AB tiver a mesma medida do A', B', que é a projeção,
É porque esse segmento é paralelo a esse plano. Então, se tiver o mesmo tamanho, é paralelo. Agora, se tiver um segmento agora, que a projeção aqui é CD, tá certo? CD. Então, a projeção de C é C', tá aqui. A projeção de D, através de uma reta ortogonal, sempre, né? Formando 90 graus. É esse aqui. Se o segmento daqui der menor do que esse daqui, der um segmento menor, então é uma reta concorrente. Ou seja, essa reta, se eu prolongar ela aqui, ó, a reta que contém CD, em algum momento ela vai cruzar esse plano aqui, tá certo? Eu posso prolongar aqui esse plano eu posso prolongar, em algum momento essa reta vai cruzar esse plano. Então, não é paralela a reta, ela é concorrente. E se esse mesmo segmento agora, atenção, que eu vou chamar de segmento EF. EF. Se eu projetar ele, e a projeção tanto de E quanto de F dão no mesmo lugar, é porque a reta que contém esse segmento, ela é perpendicular a esse plano. Então, tentei fazer nesse desenho aqui horroroso, mas que deu para ter acho que uma noção, que uma reta pode ser, então, 3 casos. Se for paralela ao plano, tem o mesmo tamanho. É esse o primeiro caso. Se for concorrente ao plano, tem uma projeção menor. E se for perpendicular ao plano, tem a menor projeção possível, que é um ponto. Então, essa tabelinha aqui é muito importante para falar de projeções. Ele fala agora que um ângulo formado entre uma reta e um plano é determinado através do ângulo formado entre a reta e sua projeção ortogonal desse plano. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Você tem um plano. Você tem um plano. Esse aqui. E você tem uma reta aqui. Você quer saber qual o ângulo que essa reta forma com esse plano. Então, para isso, você primeiro tem que projetar essa reta sobre o plano através de uma projeção ortogonal. Ou seja, pega vários pontos dessa reta e projeta formando ângulos de 90 graus. E esses pontos aqui formam a projeção. O ângulo formado entre a reta R e sua projeção R', esse ângulo aqui, é o ângulo entre a reta e o plano alfa daqui. Então, na verdade, você reduz o problema de ângulo entre reta e plano para reta e reta, que é o conceito de ângulo normal. Só que essa reta aqui é a projeção da reta R, R' é a projeção de R sobre alfa, é uma projeção ortogonal. Agora, quais são as posições relativas de dois planos? Se eu dou dois planos no espaço, eles podem ser paralelos, e a interseção entre eles é vazia, não tem. Aí vem uma informação agora bem interessante a respeito de dois planos paralelos, que é a seguinte. Se um plano contém duas retas concorrentes paralelas a um outro plano, então os planos serão paralelos. A recíproca é verdadeira. Então, você tem aqui um plano alfa, aqui em cima. Você tem, lá embaixo, duas retas concorrentes. Essa daqui e essa, que pertence ao plano beta. Essa reta aqui, por sua vez, tem uma paralela no plano alfa, que é essa daqui, que é D. E essa outra aqui tem uma paralela no plano alfa também, que é essa daqui. Então, se isso acontece, se existem esses dois pares de paralelas, eu concluo, então, que esse plano alfa, onde essas duas concorrentes pertenciam, esse plano beta aqui é paralelo ao alfa. Então, existir duas retas pertencentes a alfa, que são concorrentes e que são paralelas a duas retas de um plano beta, que seria D, C e D,
Se isso acontece, eu concluo que alfa é paralelo a beta. Ou seja, vale a ida e, novamente, a recíproca verdadeira. Vale a volta. Ou seja, se um plano é paralelo ao outro, dada aqui duas retas concorrentes do primeiro plano, eu vou achar obrigatoriamente duas retas concorrentes no segundo plano, paralelas às duas do primeiro. Pronto. Agora, se eu tiver retas, planos coincidentes, uma coincide com o outro. Terceira situação. Agora, retas, planos concorrentes, ou incidentes, ou secantes. Os três nomes são possíveis. Dois planos são secantes. Quando a interseção entre eles vai dar uma reta, que é essa reta aqui. Essa reta aqui pertence tanto ao plano alfa quanto ao plano beta. Então, esses dois planos alfa e beta são concorrentes. Agora, existe um tipo de concorrente especial. Né? Você pode ter um concorrente qualquer e uma concorrente especial. Quem é? Dois planos perpendiculares. Ou seja, o plano alfa, né, se ele for perpendicular ao plano beta, quer dizer o quê? Então, vamos ver essa informação agora. Se um plano contém uma reta perpendicular a um outro plano, então os planos serão perpendiculares. Ou seja, essa reta aqui, então, está aqui o plano beta, ela contém essa reta C. Essa reta C, por sua vez, é perpendicular ao plano alfa. Se isso acontece, então, é porque esse plano beta e esse plano alfa são perpendiculares. Vale a ida e vale a volta. Ou seja, se existe C pertencente a alfa e C é perpendicular a beta, C é perpendicular a beta, então o plano alfa é perpendicular a beta. Isso vale a volta também, tá? Outro conceito importante para a gente, conceito de distância. Então, se eu tenho um ponto e tenho uma reta, a distância desse ponto a essa reta R, obrigatoriamente tem que ser um segmento perpendicular à reta que passe por A. Então, esse ângulo tem que ser 90 graus. E esse segmento aqui é a distância desse ponto a essa reta. Ou seja, na verdade, eu poderia pensar em várias retas que se unem a R. E, na verdade, quando eu faço o segmento perpendicular, nós temos a menor distância, não é isso? Essa é a menor distância. Então, quando eu falar a distância de ponto a reta, eu estou falando dessa menor distância aqui. Sempre. E como é que eu calculo agora a distância de um ponto a um plano? Mesma ideia. Você tem que fazer uma reta perpendicular ao plano, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus aqui, com uma reta que pertence ao plano alfa. Então, essa distância aqui é a distância do ponto ao plano. Mesma coisa, eu teria várias distâncias possíveis, certo? Várias distâncias possíveis. Mas a menor de todas as distâncias é essa daqui, que forma um ângulo de 90 graus. Então, ou seja, uma reta perpendicular, contém, aí passa pelo ponto A. Distância entre duas retas paralelas. Eu tenho uma reta paralela R, tenho uma reta paralela S. Como é que eu calculo a distância entre elas? Basta fazer um segmento que seja perpendicular aos dois. Perpendicular tanto à reta R quanto à reta S. Essa distância é chamada distância entre duas retas. Quando é que uma reta é paralela a um plano? Tem aqui a reta R. Quando é que essa reta... Sim. Qual é a distância entre uma reta, melhor dizendo, qual é a distância entre essa reta R e esse plano alto? Essa distância é um segmento que pertence a uma reta perpendicular, tanto à reta quanto ao plano, e esse segmento que vai desse ponto de interseção a esse ponto aqui de interseção é a distância dessa reta R até esse plano alfa. Mais uma distância, qual? Agora, qual é a distância entre dois planos paralelos? Você tem dois planos, o plano alfa e o plano beta. Então, você escolhe uma reta qualquer do alfa, você escolhe uma reta paralela a essa, que pertence ao plano beta, reta S,
e você faz um segmento perpendicular a essas duas retas, ou seja, forma 90 graus aqui, forma 90 graus aqui. Quando você fizer isso, esse segmento é chamado distância entre o plano alfa e o plano beta. É isso, galera. Apresentado, então, conceitos básicos. Então, a gente pode fazer os exercícios da lista aqui. Então, por exemplo, vamos afirmar, vamos dizer se é verdadeiro ou falso. Aqui na segunda questão, duas retas ou são coincidentes ou são distintas. Ou uma está em cima da outra, ou uma ser distinta não está em cima da outra. Isso aqui é verdade, né, pessoal? Ou a reta coincide, ou elas não são a mesma reta. Se coincidir, são a mesma reta. Outra opção, duas retas paralelas, duas retas ou são, ou pertencem ao mesmo plano, ou são reversas. Então faz sentido, né? Eu tenho duas retas. Então, ou elas pertencem ao mesmo plano, é a primeira opção, ou elas pertencem a planos diferentes. Ou seja, o plano só contém uma delas, não contém as duas. E essa outra é concorrente com o plano. Então, verdade aqui também. Duas retas coplanares que pertencem ao mesmo plano são concorrentes. Você pode pensar assim, verdade, aqui essas duas retas, só que tem esse caso, pessoal, ó, duas retas paralelas. Elas são coplanares, elas pertencem ao plano alfa, ambas, mas elas não são concorrentes. Então, se duas retas são coplanares, eu não posso concluir que elas são concorrentes. Agora, se elas são concorrentes, eu posso concluir que elas são coplanares. Aqui vale, não vale a ida, mas valeria a volta. Pronto, é esse tipo de observação que você tem que fazer aqui ao longo desses 7 probleminhas que vem aqui na lista. Questão 1, 2 e 3. Ó, sempre bem conceitual, a 5, a 6 e a 7. Então, recomendo aqui que vocês façam todos esses exercícios e depois tem gabarito aqui. Ó. Vou fazer mais uma questão para a gente terminar aqui a aula. Vou fazer a questão número 1 agora. Olha uma aqui. Duas retas RS são distintas. E são reversas a uma terceira reta T. Elas são reversas entre si? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma reta T. Eu tenho uma reta T. Pronto. Aí eu fiz uma reta reversa a T, que é a reta R. E vou fazer uma outra reta reversa a essa também. Então, eu poderia fazer essa reta reversa aqui, ó, mas que não cruze. Então, deixa eu... Aqui. Pronto. Essa daqui, ó. Essa reta S, ela não cruza com essa outra reta aqui, T. Tá certo? Então, ela é reversa. Essas duas são reversas. Essas duas são reversas. Essas duas aqui, a pergunta é essa, são obrigatoriamente reversas entre si? R e S? Bem, pelo desenho que eu fiz, você fica inclinado a dizer que sim, tá? Agora, olha essa outra possibilidade aqui. E se eu fizer essa outra aqui, ó? Veja que ela reversa T não cruza com S, T não cruza com S, então essa T é reversa as duas, mas essas duas aqui são paralelas, pessoal. Essas duas retas não são reversas. Elas pertencem ao mesmo plano. Então, a afirmação é não. Não obrigatoriamente. Ela até pode ser, mas não é obrigatório que sejam reversas entre si. Pronto, é isso. Essa apostila. Tentem fazer os exercícios. E esse conceito de saber se uma reta é perpendicular a um plano ou não é muito importante, por exemplo, para o cálculo de volume dos poliedros que virão em sequência, porque eu vou falar de altura de um poliedro, por exemplo, e a altura é um segmento perpendicular ao plano da base desse poliedro, por exemplo, se for um prisma ou uma pirâmide, tá? Então, o conceito de altura envolve exatamente esses conceitos que nós falamos aqui na aula de hoje, tá? Então é isso, galera. Trabalhamos muitos conceitos, né, de posições relativas entre ponto, entre dois pontos, entre
entre duas retas no espaço, entre uma reta e um plano, entre dois planos. Olha quantos nomes nós aprendemos. Conceito de retas reversas, conceito de planos concorrentes, planos paralelos. Então, conceito de projeção, projetamos um ponto sobre um plano, um ponto sobre uma reta. Conceito de distância, que tem tudo a ver com projeção, né? Eu preciso fazer uma projeção para poder achar a distância. Então, os conceitos estão muito ligados. Então, fizemos uma varredura de uma série de conceitos. Agora, estamos habilitados a trabalharmos os poliedros principais, os prismas, as pirâmides, os cones, os cilindros e as esferas, tá? É a sequência de vídeos que virá agora em seguida, tá? Então, agradeço a audiência de vocês. Vamos interromper a gravação. E esses conceitos das aulas 10 e dessa aula 11 serão usados nos vídeos seguintes. Galera, um grande abraço e até a aula 12.